Amém. Graça e paz, irmãos. É motivo de grande alegria estar novamente com os irmãos, podendo compartilhar, tendo esse privilégio de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E sem mais delongas, então, convido você a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, vamos ler os versículos 24 ao versículo 26. Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao versículo 26. Diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, e te louvamos pelo privilégio, Senhor, de compartilhar, de ouvir, Senhor, a tua voz por meio da tua palavra, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações e mude o nosso viver, Pai. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, Inácio de Antioquia, um dos grandes pais da igreja, em sua carta à igreja de Roma, ali por volta do século II, essa carta foi escrita enquanto ele estava sendo levado a Roma, a fim de ser martirizado. E nessa carta, durante esse percurso, com um fim já definido para ele, ele escreve e exorta os irmãos daquela igreja em Roma a escolherem viver as implicações de serem discípulos de Cristo. Ele diz o seguinte: não tenham Jesus em seus lábios e o mundo em seu coração. Cipriano de Cartago, outro pai da igreja, em um tratado que ele escreve ali por volta do século III, chamado Sobre a Unidade da Igreja, fala algo muito interessante sobre o discipulado também. Ele diz: como pode um homem dizer que ele crê em Cristo, sendo que ele, esse homem, não faz o que Cristo o ordenou a fazer? Essas duas citações que eu acabei de falar, elas fazem alusão ao tópico que Jesus está abordando aqui nos versículos que nós acabamos de ler. Apenas para a gente nos situar aqui no contexto, resumidamente, Jesus acabara de se revelar como o Cristo, ou Messias, por meio da afirmação de Pedro. Lá no mesmo capítulo, no versículo 16, você vai ver isso. Jesus pergunta: quem os homens dizem que sou? E aí ele pergunta para Pedro: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, após isso, Jesus começa a falar clara e abertamente sobre a sua necessidade de morte e ressurreição no terceiro dia. Onde ali nessa passagem do versículo 21 ao versículo 23, a gente vê Pedro tentando convencer a Cristo dele não fazer isso, não agir dessa forma. Onde a gente consegue observar também Jesus repreendendo Pedro por tentar fazer isso. Então, diante dessa verdade, que Jesus Cristo sofreria, morreria, mas ressuscitaria, ele agora se volta para aquele grupo de pessoas que estavam seguindo ele e começa a mostrar a lei inevitável da vida cristã, que é que o servo não está acima do seu Senhor. Ou seja, o que aconteceria com Jesus, ainda que seja infinitamente diferente, deve e iria refletir também naqueles seus seguidores. A dura lição que Pedro e os discípulos eles tinham de aprender agora era que seguir a Jesus Cristo era seguir a um Jesus Cristo crucificado. Seguir a Cristo, portanto, é estar preparado para sofrer na companhia de Cristo as aflições que qualquer seguidor dele
terá simplesmente por segui-lo. O que nós veremos hoje aqui de maneira breve é o preço, a importância e as implicações de ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E o primeiro ponto, então, já entrando aqui na mensagem, eu chamei de o preço do discipulado, o mesmo do tema, né? Leia comigo novamente o versículo 24. Versículo 24 diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, após falar abertamente, como nós acabamos de falar, sobre a sua missão como Messias, após ouvir Pedro tentar convencê-lo a não fazer aquilo, repreender Pedro, Jesus volta a deixar claro quais as condições que uma pessoa, inclusive aqueles homens que estavam seguindo ele desde muito tempo, precisavam ter ou precisavam seguir para serem verdadeiros discípulos de Jesus. E eu digo, voltou a deixar claro, porque Jesus já havia falado sobre as condições do discipulado. Pedro e os demais apóstolos, eles já haviam ouvido algo muito semelhante da boca do próprio Mestre. Quando nós olhamos para o capítulo 10, aqui também do Evangelho de Mateus, nós vemos ali narrado a comissão dos 12 apóstolos. E ao olharmos mais especificamente para o versículo 37 e para o versículo 38 do capítulo 10 de Mateus, nós vemos Jesus falando sobre a dificuldade daquela missão, sobre a dificuldade que aquelas pessoas que estavam sendo comissionadas enfrentariam. O versículo 37 diz o seguinte, Mateus 10, 37, Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Assim, as condições requeridas ou o preço para ser um verdadeiro discípulo são, conforme a gente lê aqui no versículo 24, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Negar, renunciar ou rejeitar a si mesmo, dependendo da sua tradução, significa anular ou mortificar a existência do nosso eu natural, do nosso eu que é melindroso, autoritário, orgulhoso, teimoso e etc. Significa cortar e negar a essa minha natureza pecaminosa tudo o que não combina com as exigências de Jesus Cristo. Significa também deixar de buscar os meus próprios interesses e colocar a causa do reino de Deus e a sua glória em primeiro lugar. Por sua vez, a expressão tome a sua cruz, ela representa a disposição da pessoa em suportar a dor, a vergonha, o sofrimento, a perseguição, tudo isso por amor a Cristo e a sua causa. Naquele contexto, a crucificação ou morte de cruz representava uma das maiores, se não a maior vergonha e dor que alguém poderia passar. Por isso, se nós quisermos nos unir a Cristo em sua glória, se quisermos ter parte em sua exaltação, primeiramente, nós devemos nos unir a Ele em sua desonra, em sua vergonha e em sua humilhação também. Agora, aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz, é chamado a seguir Jesus. Isso significa que aquele que deseja ser um verdadeiro discípulo de Jesus deve viver como ele mesmo viveu. Ou como diz Pedro em sua carta, um verdadeiro discípulo deve seguir os seus passos. 1 Pedro 2:21. Seguir a Cristo é, portanto, imitar a Ele. É amar o que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia. Seguir a Cristo, portanto, é confiar e depender totalmente dEle. Em resumo, o preço do discipulado é o rompimento de todos os elos
que prendem um homem a si mesmo e a sua própria vontade. É destruir o meu eu como o princípio dominante da minha vida, a fim de transformar Jesus Cristo e o próprio Senhor nesse princípio. Ou seja, é tirar o meu eu daquilo que dirige as minhas ações, os meus sentimentos, as minhas decisões, e colocar o Senhor nesse lugar de honra. Jesus demonstra nessa passagem mais especificamente, que ser seu discípulo é muito mais do que andar com Ele, é muito mais do que se vestir como Ele, é muito mais do que falar como Ele. Ser o seu discípulo é poder falar com convicção o que Paulo fala em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é importante a gente ressaltar também que por nós mesmos, pela nossa própria força, nunca conseguiremos ser um discípulo genuíno. É através da capacitação do Espírito Santo e da força que vem dele apenas que podemos trilhar e avançar no caminho do discipulado. Nós precisamos dele, do Espírito Santo, para sermos mais parecidos com Cristo. Inácio de Antioquia, que nós citamos no início, enquanto ele estava sendo levado nessa trajetória rumo ali ao seu martírio, ele escreve também uma carta à igreja de Esmirna, onde ele diz o seguinte, abre aspas, com que propósito eu me rendi ao perigo, por fogo, ou por espada, ou por feras selvagens? Apenas porque, quando estou perto da espada, estou perto de Deus. E quando estou cercado por leões, estou cercado por Deus. Mas é somente no nome de Jesus Cristo e por causa de compartilhar os seus sofrimentos que eu posso enfrentar tudo isso. Pois Ele, o homem perfeito, me dá forças para fazer isso. Inácio e a igreja primitiva como um todo entendiam que ser discípulo implicava em tirar tudo o que está em primeiro plano da sua própria vida e colocar ali o Senhor e o seu reino. Para esses homens, ser discípulo de Cristo era estar disposto a abrir mão de tudo, inclusive da sua própria vida. E trazendo para nós, então, aplicando em nossas vidas, nós podemos aprender duas coisas principais. Primeiro, o discipulado não é um hobby, não é algo que você faz porque é legal. Não é ir uma ou duas vezes para a igreja e depois você viver desregradamente mundo afora. Não. Ser discípulo é, na verdade, viver em comunhão, rendido, humilhado, prostrado diante do Senhor Jesus Cristo, diariamente. E aí vem a questão para nossas vidas. Nós temos buscado comunhão com o Senhor, nós temos buscado fazer o nosso devocional, nós temos buscado orar, nós temos buscado ler a palavra de Deus. Será que você tem se esforçado em conhecer a Deus? A segunda coisa importante que nós podemos aprender é que o discípulo genuíno é aquele que imita o seu Senhor, aquele que ama o que o seu Senhor ama, aquele que odeia o que ele odeia. Por exemplo, Cristo ama fazer a vontade de Deus, Cristo ama obedecer a Deus. E nós temos amado ou temos buscado amar, fazer a vontade de Deus? Temos buscado obedecer a Deus, a imitação do nosso mestre? Outro exemplo, por causa do seu caráter santo, Cristo odeia o pecado e não se conforma com ele. E nós, temos odiado o pecado ou temos nos conformado com ele? E aqui eu ainda puxo mais, né? Aquele nosso pecado de estimação, aquele pecado que a gente já sabe que vai pecar naquilo, que é recorrente. Será que nós, sabendo que temos um pecado desse, algo que verdadeiramente é cotidiano, é corriqueiro e que nos afasta do Senhor, será que olhando para esse pecado, nós temos odiado ele ou nós temos nos conformado? Não, é normal, é da minha personalidade, né?
eu nasci assim e vou morrer assim. Será que nós temos nos conformado ou odiado aquilo que o nosso Senhor odeia? Que Deus sonde os nossos corações e revele o que precisamos melhorar. E que ao revelar, Ele mesmo nos ajude a melhorar tudo isso. O segundo ponto, eu chamei de o paradoxo e a importância do discipulado. Está lá no versículo 25. Leia comigo o versículo 25 novamente. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Após mostrar o preço ou as condições para ser seu discípulo, Jesus continua a sua fala agora, mostrando um paradoxo da existência humana. E através desse paradoxo, a gente consegue observar a importância do discipulado. Antes de mais nada, apenas para definir o que é um paradoxo, a gente pode resumir dizendo que é um pensamento, uma ideia ou um argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o nosso pensamento humano. Vou repetir, um paradoxo é um pensamento, uma ideia ou um argumento que contraria os nossos princípios básicos e gerais que costumam orientar o nosso pensamento humano. Alguns exemplos de paradoxo na Bíblia são, lá em Lucas 22, 26, o maior deve ser o menor. Outro lá em Efésios 2, do 1 a 7, que todos os homens, embora vivos, fora de Cristo, estão mortos. Estando isso claro em nossa mente, então, a gente vê aqui outro paradoxo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de Jesus Cristo, ou por causa de mim, achá-la-á. Vida, aqui nesse contexto, tem dois sentidos diferentes, o que torna a frase de Jesus muito lógica e muito coerente. Enquanto ele se refere a salvar, perder a vida terrena, a vida momentânea, material, ele também faz uma alusão consciente e clara sobre achar e perder a vida eterna. A expressão sua vida, aqui na parte A do versículo 25, significa basicamente a própria pessoa, ou a si próprio, como no versículo anterior. Fala a respeito dos nossos interesses, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, das nossas paixões. A tradução desse versículo na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, deixa isso bastante claro quando diz o seguinte: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Com isso, observamos a importância de ter Cristo como mestre. Aquele que não quer seguir a Jesus, demonstra que se preocupa mais com a sua vida ou com os seus próprios interesses do que com algo maior, do que com a eternidade e o reino de Deus. E para essas pessoas o resultado é claro: nunca terão a vida eterna, a vida verdadeira. Por quê? Alguém pode perguntar. E a resposta é muito simples: porque não há vida longe de Cristo. Não há vida verdadeira, não há vida genuína longe do Senhor. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pedro, quando olha para Jesus, diz o seguinte: quem é que nós vamos seguir? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. João 6,68. Por outro lado, para o crente, aquele que busca seguir a Jesus, perder é ganhar. Para o crente, perder é ganhar. A parte B do versículo diz o seguinte: mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira.
interesses. Está aguardando por nós no céu. A verdadeira recompensa será recebida não aqui na terra, mas na presença do Senhor, na sua morada. Resumindo tudo o que foi dito, então, o discipulado é importante, porque aquele que não segue a Cristo está trilhando um caminho que acabará em morte eterna. Porém, aquele que o segue, aquele que segue a Jesus, ainda que passe a vida sofrendo, alcançará, pelos méritos e pela ajuda do Senhor, a vida eterna. Você que me ouve, qual o caminho que você está seguindo? Você tem seguido os passos de Cristo ou você tem seguido os seus próprios interesses? Você tem seguido as pegadas do Senhor ou você tem seguido o que você acha certo, o que você acha correto, os seus desejos? O seguir a Cristo não é simplesmente um dos caminhos a ser seguido ou uma das opções possíveis para você chegar até o reino de Deus. Não. Seguir a Cristo é o único caminho que faz diferença na vida do ser humano. Por isso eu digo, avalie a sua vida, reflita, pense, pondere e veja que caminho você tem trilhado. O caminho que leva à morte eterna ou o caminho que leva à vida eterna. Terceiro ponto, eu chamei de uma importante avaliação. Está no versículo 26, leia comigo. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Continuando o seu discurso, Jesus deixa agora duas perguntas retóricas, especialmente para aqueles que não seguem. O alvo específico que deve ponderar e refletir sobre essas perguntas são aqueles que colocam os seus próprios interesses e desejos acima de Cristo. Para essas pessoas fica a questão: qual o proveito de você conseguir tudo aquilo que você deseja nessa terra, mas ao final você perder a eternidade? Ou também, o que você pode dar, o que você pode fazer, o que você pode pagar para ter de volta aquilo que é eterno, caso você perca? Sabemos que a resposta é nada, ou não, né? Não para a primeira e nada na segunda. Mas, trazendo para a nossa realidade, nós poderíamos mudar um pouco a frase e dizer o seguinte: que bem faria ganhar tanto dinheiro, bens materiais, fama, conhecimento, e depois morrer, deixando tudo para trás e passar a eternidade com mãos vazias? Mais uma vez, aquele que não quer negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, é chamado a avaliar a sua vida e perceber quão grande loucura é estar do outro lado, seguindo qualquer outro caminho que não seja o caminho do Senhor. Interessante é notar aqui que no início do discurso, no versículo 24, Jesus demonstra que ser seu discípulo não é fácil. Precisa de um alto preço a ser pago. É necessário renúncia total do ser humano. Porém, não ser o seu discípulo, ainda que pareça mais fácil, mais atrativo, é muito pior. É eternamente doloso. O que Jesus coloca diante dos seus ouvintes ao falar sobre o genuíno caráter daqueles que o seguem, não são questões terrenas, não são questões temporais, mas o que está em jogo aqui é a alma do ser humano. Não é possível ser um salvo, um crente genuíno, um crente verdadeiro, e não querer ser discípulo de Cristo. Assim como não é possível você viver buscando os seus próprios desejos, suas próprias vontades, e ainda assim você ser verdadeiramente salvo. Existem apenas duas opções diante de cada ser humano. Ou você é salvo e está seguindo os passos de Jesus Cristo, e aqui obviamente nós teremos graus de maturidade,
pessoas mais próximas e menos próximas, mas sempre compartilhando o desejo de ser um discípulo melhor, de ser mais parecido com Jesus, de crescer em santidade. Ou você é isso, ou você não é salvo e vive uma vida egoísta, focada unicamente em autorrealização, em fazer aquilo que você entende que é bom. Vale reforçar que Jesus aqui nesses versículos, ele não está falando que os seus discípulos devem viver uma vida asceta, uma vida de autoflagelação, vivendo isolados em monastérios, ou fazendo voto de pobreza. O que Jesus quer colocar em pauta são as nossas prioridades. Para o crente, a sua prioridade está em fazer a vontade de Deus e glorificar a Ele. Para o ímpio, a sua prioridade está totalmente invertida. Está em fazer a sua própria vontade e glorificar a si mesmo. Trazendo para nós, então, como é que nós podemos avaliar a nossa vida? Como saber qual caminho eu tenho trilhado de maneira objetiva? Algumas atitudes aqui, então, que vou citar algumas atitudes práticas. Nós já até comentamos algumas, mas que nos ajudam a avaliar se nós estamos trilhando o caminho do Senhor. Primeiro, luta contra o pecado. Como nós falamos anteriormente, um discípulo odeia aquilo que o seu mestre odeia. Não é compatível com um discípulo de Cristo viver uma vida conformada com o pecado. E é claro que ninguém é perfeito, até mesmo o crente não é perfeito. O crente peca. Mas o que entra aqui é o nosso desejo sincero de lutar contra tudo aquilo que desagrada ao Senhor e sermos mais santos. Porque Ele mesmo diz, sejam santos, porque eu sou santo. Quando você tem conhecimento de um determinado pecado em sua vida, você tem buscado combatê-lo? Quando você sabe que há alguma coisa que prejudica o seu relacionamento com Deus, você busca combater aquilo, afastar, tirar da sua vida? Ou será que você não? Deixa lá, varre para debaixo do tapete, depois eu penso nisso. Segundo, vida de comunhão com o mestre. Não podemos ser seguidores de um mestre com o qual não temos comunhão. Ou pior, não desejamos ter comunhão. Na vida cristã é assim. Se somos verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos diariamente buscar comunhão com aquele que nos capacita a viver uma vida de renúncia. Buscar comunhão com aquele que pode nos fazer ser discípulos melhores. Essa comunhão, ela se desenvolve na oração, na leitura da palavra, no devocional diário. E aí vem a questão, você tem tido comunhão com o Senhor? Ou isso tem ficado em segundo plano na sua vida? Tem sido aquela frase, né? Não, se der eu faço. Eu vou ver aqui, se der eu faço. Ou então, não, quando eu tiver um tempinho, eu vou lá e faço meu devocional. Ou então, se eu não fizer só hoje, não tem problema. É só um dia. Amanhã eu vejo como é que eu faço. Ou pior, né? Eu não faço hoje, mas amanhã eu prometo que vou fazer dobrado. Eu não li um capítulo hoje, mas amanhã eu vou ler 2. Para quem segue o plano, né, que às vezes são 4 capítulos por dia. Amanhã eu vou ler 8, vou ler 12 daqui a 3 dias. Enfim, só o Jesus para nos salvar, né? Mas a verdade que fica para nós é, nós temos que ter prioridade para aquilo que é genuinamente importante para a nossa vida. Quantas vezes nós deixamos aquilo que faz diferença em nossas vidas de lado e aproveitamos ou nos focamos em coisas que vão trazer prazeres momentâneos? Que possamos ter prioridade com o que é importante para nossas vidas, meus irmãos. Só uma coisa pode nos levar até Deus, é o próprio Jesus Cristo. De novo, fora dele, não há nada que possamos fazer. Terceiro, serviço na obra do Senhor.
Um discípulo tem prazer em trabalhar na obra do seu mestre. A igreja local, como a nossa, é o lugar onde o Espírito Santo reúne os santos para compartilharem da palavra de Deus, das ordenanças, das orações, para serem mutuamente edificados. E essas igrejas locais, elas são mantidas pelos seus membros. E aqui eu não falo da parte financeira, mas também eu falo de trabalho, mão de obra. Uma igreja, independente do tamanho, precisa de pessoas para trabalhar. E aí vem a questão: como nós estamos servindo na obra do nosso mestre? Eu tenho me dedicado o suficiente? Eu tenho buscado ver quais são as necessidades que a obra do Senhor precisa? Que nós possamos lembrar do privilégio que nós temos em servir a um Deus Todo-Poderoso. Ele não precisa de nós, mas Ele nos dá o privilégio de trabalhar na expansão do Seu reino. Poderíamos falar de outros exemplos aqui, noite afora, mas com esses a gente já pode ter uma noção se estamos ou não caminhando corretamente. Caso não estejamos, que Deus constrange o nosso coração e nos impulsione a crescer no caminho do discipulado. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir o que foi dito aqui afirmando que o preço do discipulado é alto. É o rompimento de todos os elos que prendem um homem a si mesmo. É destruir a minha vontade própria como o princípio que governa a minha vida e colocar Jesus no centro do meu querer. Nós vimos que o discipulado é importante porque ele é o único caminho que nos leva à vida eterna. Eu repito, não há vida verdadeira fora de Jesus Cristo. E por fim, aqueles que ainda não seguem a Cristo como seu mestre e Senhor, fica o questionamento para ser avaliado com muita seriedade. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta você, querido ouvinte, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, ganhar dinheiro, viver tranquilo, ter um bom emprego, ter títulos, ser reconhecido, se ao final da sua vida você partir de mãos vazias para a morte eterna? De que valeu tudo isso? Não perca tempo, arrependa-se dos seus pecados e confie que Jesus Cristo pode transformar a sua vida e dar sentido a ela. Que o Senhor nos abençoe e que Ele seja Salvador e Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos ao Senhor novamente em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra que foi exposta diante de nós hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, Pai, santa, eficaz. Ela é totalmente capaz, Senhor, de salvar a vida humana, Senhor. Ela é totalmente capaz de fazer com que vivamos uma vida de santidade a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de ouvir a Tua verdade, Pai. Porque agora saímos da ignorância, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Deus, não nos deixa ser apenas ouvintes dessas palavras, conhecedores intelectuais daquilo que Tu revelou, Senhor, mas nos faz ser praticantes de tudo aquilo que Tu nos ensina, ó Deus. Nos ensina, Pai, nos capacita a sermos Teus discípulos, Senhor. Se há alguém que me ouve que ainda não é, que o Senhor possa tocar no seu coração, o Senhor possa quebrar tudo aquilo que lhe prende e que ele possa querer ser um discípulo de Cristo também. Continua nos abençoando, abençoa o nosso culto, que tudo seja feito para a Tua glória, em nome de Jesus, amém.